Lucas e chega até nós. Engraçado que nós falamos, se eu estivesse lá eu pegava, mas hoje em dia, mesmo com tudo completo, com a gente tendo disponibilidade a todo momento, com a palavra de Deus, podendo ler, e ali lendo o que ele falou para aquelas mesmas pessoas, nós não fazemos, nós não obedecemos. E essa parábola aqui do tesouro oculto, ou da pérola de grande valor, fala para nós uma questão de apenas você encontrar e reconhecer aquilo que encontrou. Encontrar algo de grande valor, ao ponto que você vende tudo aquilo que tem só para ficar aquilo com que você achou. Entregar tudo por aquilo que tem valor eterno, que é o Evangelho. Jesus ali estava falando claramente dele próprio, de Jesus. Esse acesso ao reino de Deus que nós temos hoje também é através de Jesus. Ele é a chave. E não tem segredo, não é algo assim misterioso que a gente tem que pensar bastante para poder chegar numa conclusão. Não, é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse fala que a chave é Jesus Cristo. E o tesouro é Ele. Então, o que temos que fazer então, primeiramente? E o que o homem dessa parábola fez, primeiramente? Qual foi o primeiro ato que ele teve, que ele fez? Mesmo que não seja ele querendo, ele encontrou. O encontrar. Primeiro ali no campo. Talvez fosse até um homem que ele queria dizer que trabalhava num campo para um senhor, que a terra estava à venda. E lá ele trabalhando, ele encontrou algo inestimável, sem preço. Voltou para sua casa, pegou todos os seus bens e vendeu tudo e comprou aquele campo. Porque naquele dia que ele encontrou aquele tesouro, ele viu que aquilo lá valia muito mais de tudo que ele já tinha possuído, de toda a sua vida. De tudo quanto ele já tinha vivido e achado e acumulado na casa dele, não tinha valor nenhum, era zero. Era nada perto daquilo que ele encontrou. E então, ele vai e vende tudo o que tem. E o texto prossegue falando que ele encontrou e ficou transbordante de alegria. Transbordante de alegria que ali ele falou, eu ganhei na vida. Eu ganhei tudo hoje, nesse dia. E o Evangelho não é muito diferente disso aqui. Quando você o encontra, porque esse é um tesouro vivo, quando ele também permite que você o encontre, você fica alegre, você transborda de alegria. O Evangelho é essa alegria que nós temos que ter. Transbordante ao ponto que os outros também vejam. Hoje em dia é muito comum a gente andar meio abatido, andar meio tristonho, andar assim meio para baixo, mas mesmo assim sabendo que Jesus está conosco, sabendo que Ele está nos ajudando, que nós encontramos o Evangelho, mas para os outros não é isso que eles veem. O que eles estão vendo na gente, filhos de Deus, que passam uma imagem assim de tristeza. Uma vez eu presenciei uma cena, era um cristão que trabalhava comigo, aí um cliente chegou no escritório, olhou para a cara dele e falou, nossa, você está tão triste. Você, sem saber antes se ele era ou não, você crê em Cristo? Aí ele falou, sim, eu creio. Então por que essa cara tão triste? Você não segue o Evangelho que fala de alegria, de Jesus que te salvou? Aí de repente ele já deu uma acordada e melhorou a cara. Mas vigia que imagem você está passando para os outros. Afinal, você encontrou ou não encontrou um tesouro tão grande? Você não teve um encontro que transformou a sua vida. O que você quer passar para os outros, senão uma imagem de alegria, de descoberta tão maravilhosa? De sexta para sábado,
o pastor foi para Caldas Novas, os pastores foram para Caldas Novas, o Vinícius também. Aí o pastor me convidou para dormir na casa dele. Eu sempre gosto de dormir na casa dele porque lá é muito bom. Apesar... O chuveiro funciona, lá tem muita comida e uma biblioteca maravilhosa. Então eu fui dormir lá. Tudo funciona lá. Eu fui dormir lá de sexta para sábado. E na biblioteca dele eu tive algo assim muito... que me ensinou alguma coisa. Lá tem uma parede com vários livros assim. E eu fui na coleção do A.W. Tozer que ele tem. E vi lá um livro bem pequeno. Assim, eu olhei e não acreditei que era um livro de tão fino que ele era. E o livro se chama O Caminho do Poder Espiritual de A.W. Tozer. Eu falei, nossa, parece um panfletinho, eu vou pegar esse livro. Já julgando pelo tamanho dele e falando assim, aqui, vamos ver se é só uma mensagem devocional de Tozer. E não, e lá tinha uma mensagem muito boa. Logo no segundo capítulo, eu lendo, lá A.W. Tozer faz uma suposição muito interessante. E ele diz assim, imaginamos que aqui em nosso meio, no nosso culto hoje, tivesse um ser celestial que nasceu no berço dos céus e conhecesse a presença de Deus desde o início. E ele viesse para aqui na terra e observasse como nós ofertamos nossa vida a Deus. Como a gente presta um culto? Como a gente adora a Deus? Como seria a reação desse ser celestial, olhando para cada um de nós, para cada um dos nossos corações e vendo como é a nossa reação? No momento eu fiquei, nossa, ele ficaria horrorizado com a minha, porque eu falho bastante e não seria aquilo que ele via nos céus. Que seriam de anjos se entregando tudo. E no final ele conclui que aquele ser ficaria desapontado. Ele ficaria triste ao saber que filhos de Deus prestam o culto, adoram a Deus daquele jeito. Daquele jeito que não é que tem que ser assim. Tem que ser mais, muito mais. É como se esse tesouro que a gente encontrou não tivesse valor. A gente não desse o devido valor. Que valor a gente está dando para aquilo que salva as nossas vidas? Jesus Cristo. Que atenção que a gente está dando para esse tesouro que a gente encontrou? A gente está dando total atenção? É total nossa entrega ou não? Ah, foi ali somente uma pedra preciosa que eu encontrei, botei no bolso e depois esqueci dela. E ainda tentou conviver na mesma vida com esse encontro. Não, não é bem assim. A gente tem que vigiar e orar para ter esse pensamento. Esse pensamento de que esse tesouro não é algo assim, valor que é substituível, que a gente pode trocar, não. É algo inestimável. Vale mais que a sua vida. Apesar que a gente negue isso, vale mais que a nossa vida. Vale muito mais. Tenhamos então essa alegria que temos que passar para os outros, do encontro com Jesus. Essa alegria constante, esse semblante feliz desse encontro tão maravilhoso. E depois, o que essa pessoa fez? Depois de transbordar de alegria, ela não foi lá, vendeu tudo e não pegou para si. Até o das pérolas, que vendeu todas as outras boas pérolas e ficou com aquela de grande valor. Ele teve zelo daquilo que ele encontrou. Ele viu essa oportunidade que ele teve, única na vida, e zelou. Teve aquele apreço por aquilo. Era um hábito comum naquela época das pessoas, se tivessem algo de grande valor, pegavam e escondiam. Porque não tinha bancos naquela época para você confiar toda uma quantia tão alta. Então, Jesus faz aqui essa analogia ao homem que escondeu no campo. Ele foi lá, viu que tinha um grande valor, teve aquele apreço e escondeu
Porque ele reconheceu que aquilo não era meramente algo assim que ele encontra todo dia, que ele tem ali todo ao seu dispor, não. Ele entendeu que aquilo tinha que ser dele, que aquilo tinha que ser para ele. E olha para você ver se não é também um sacrifício da parte dele. Ele poderia ter muitas coisas, ele poderia ter várias coisas, mas aquela era especial. Aquela tinha um valor. E não basta ele somente reconhecer que tinha um valor e não ter o zelo para aquilo. Deixar de lado, deixar de mão, tratar como não se deve. Então, a mensagem aqui traz isso. Traz essa questão do somente você encontrar e zelar também. Muitas pessoas, eu acredito, que ouviram essa mensagem, receberam tal mensagem preciosa e não tiveram zelo. Não tiveram zelo nenhum. No momento, aquece o nosso coração ouvir essas palavras, aquece. A gente fica lá, nossa, muito bom isso, mas e quando sai lá para fora, quando tem a oportunidade de demonstrar e compartilhar com os outros aquilo que realmente está falando para você fazer, a gente não faz. Então, o que significa isso? Que a gente não está dando o devido apreço à mensagem de Deus. O encontramos, a gente pode até ter o encontrado, mas o tratamento necessário a gente não deu. E justamente Jesus colocava essas parábolas sem nome para as pessoas realmente se imaginarem nessa situação que ele falou aqui. Imagine você trabalhando num dia lá normal e nesse dia você encontra algo muito precioso. Que até então você não, depois de ter encontrado, você não precisaria trabalhar mais. Nossa, aí você ficaria muito feliz. Seria o desejo de todos. O desejo de todos ter esse encontro. E a maioria tem. A maioria o encontra. Mas não obedece. Não obedece porque acha que somente o ouvir, somente o estar ali disponível é o suficiente. Não é. E não é, tem mais coisa. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai julgar a todos. Não acabou. Você encontrou, sim, mas Zé diz que você encontrou. Olhe para a sua vida, o que você está fazendo. O que você tem colocado em primeiro lugar do que o Evangelho. Esse Evangelho valioso. Esse Evangelho que você é único. É a mensagem de Cristo. Você não vai encontrar nada mais na sua vida. Nada mais. Então olhe para a sua vida e perceba se você está dando o devido zelo e apreço para esse encontro que você teve com Jesus. Para essa autoridade que está na sua frente. Para esse Deus tão justo na sua vida. Que te ajuda, que te transforma em uma pessoa melhor. Como o pastor Modesto já veio aqui ano passado, ele falou que o Evangelho não estraga a vida de ninguém. Pelo contrário, ele conserta e transforma muita coisa. Ele conserta e transforma muita coisa. Mas você não pode ser duro. Você não pode negar isso. Aceite que Jesus é o Salvador da sua vida. Aceite que Ele te encontrou. É um encontro duplo. Aqui o homem encontrou o tesouro, mas quem pôs o tesouro lá? Senão Deus. Então assim você é abraçado por esse Evangelho que não te rejeita. Vá de encontro. Troque toda a sua vida por esse Evangelho. Toda a sua vida. Eu costumo repetir isso em meus sermões que 100, 101 anos, 80, 10, são poucos perto da eternidade. Seja grato a Deus. Seja imensamente grato por esse encontro. E tem também a questão do se você encontrar
algo de muito valor, o que você faz? Não é compartilhar também com aqueles outros ao seu redor que te faz feliz, para eles verem o quão bom é viver uma vida assim? Então essa questão a gente tem que pensar. Compartilhe com os outros. Que nós não sejamos como Israel, que recebeu a mensagem de Deus, mas não soube levar para as outras nações muito bem. Eles mudaram ela para si, se tornaram pessoas de coração duro, ao contrário daquilo que era a verdade para eles, que era para ser uma nação exemplo para todos os outros, e todos os outros verem como Deus é poderoso na vida deles. Não, eles pegaram tudo para si. Mudaram a lei para o seu prazer e seus desejos, que afastou as pessoas. E eles também se perderam muitas vezes nisso. O que eles tinham que compartilhar é esse grande tesouro que Deus entregou para eles, eles não fizeram muito bem. E nós temos que ter esse cuidado também. Nós estamos pegando essas palavras, a palavra de Deus, e somente para nós? Ou estamos compartilhando eficientemente com os outros também? Da nossa família, no nosso trabalho, como a gente tem agido? Tem agido como pessoas que não tiveram encontro com Deus, com Jesus Cristo em sua imagem e semelhança também, ou então não tivemos? Caímos nessa ilusão. Estamos ali juntando nossas pérolas da vida, juntando nossos tesouros próprios da vida e negando o que está ao nosso dispor, o que a gente encontrou naquele campo. Essa vida não é para sempre. Essa vida não é para sempre. Nos próximos capítulos, Jesus também tem um encontro com o jovem rico, que ele fala também essa questão. Senhor, eu já faço todas essas coisas que eu preciso para te seguir. E Jesus fala, vai, vende tudo o que tens e me segue. Por que que ele saiu dali e não seguiu Jesus? Onde estava o coração dele? Qual que era o tesouro dele, primário, na vida dele? Eram as suas riquezas, ele não queria abrir mão. Ele estava com o coração duro, ele tinha até a intenção e interesse de seguir a Jesus, até fez a pergunta, mas ele não tinha a obediência necessária para cumprir aquilo que Jesus Cristo falou para ele. Ele não queria. Imagino eu que teve esforço para ele conseguir todas aquelas coisas e para abandonar assim de repente e você seguir a Jesus. Como ele te chama hoje no dia atual. Vem e me segue. Ouve a minha voz e me segue. Então, ele não fez isso porque o coração dele estava em outras coisas. Nas riquezas. E aí nós temos que ter essa percepção de onde está o nosso coração. A gente eleva a nossa família mais que a Jesus Cristo? Ou a gente primeiro segue a Jesus? Porque se você seguir a Jesus primeiramente, ele vai cuidar das outras coisas para você. A gente fica numa ansiedade total de eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali, eu tenho que dar atenção aqui, tentando dividir o nosso tempo, sendo que o primeiro que devia ter o nosso tempo de qualidade é Jesus Cristo. Porque as outras coisas ele vai cuidar, ele vai agir. Você basta esperar e descansar no Senhor. Nesse tesouro maravilhoso, nesse bendito tesouro, nessa questão do compartilhar, tem uma questão muito interessante que você só imita quem você passa mais tempo. Ou então aquela questão, me diga com quem tu andas que eu tirei quem tu és. Com quem nós temos andado o suficiente para estar passando outra imagem que não seja de Jesus. Por exemplo, acredito eu que o João Paiva passa mais tempo com o Vinícius ou com o pastor José? Com mais que o pastor José. Então ele vai imitar trejeitos do pastor José. É observado isso nas falas também. Apesar então que temos que observar quem estamos imitando. Nós temos que ter imitação de Cristo. Passar mais tempo com Cristo até o ponto de que os nossos atos reflitam
a Jesus. Isso se faz como? Buscando, procurando, lendo a Bíblia. Tem um plano anual que a gente segue, lendo a Bíblia continuamente. Nem que seja um capítulo por dia, mas leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A gente tem o hábito de somente fazer uma coisa já é o suficiente. Por exemplo, pegamos versículos isolados e colocamos no status, pronto. Estou com a vida certa com Deus. E não é bem assim. A gente sabe muito bem. Lá no fundo do nosso íntimo, o Espírito Santo incomoda se a gente está sendo ao contrário daquilo que Deus quer para a gente. A gente sabe que não estamos sendo bons filhos de Deus. Então vigie e ore, sempre percebendo essas questões. Porque se é tão bom, nós devemos compartilhar. E é bom, a gente sabe disso. A gente sabe que é maravilhoso ter Jesus por perto. Ter esse Espírito Santo que nos alerta de coisas que nós fazemos que não vai de encontro com a de Deus. Que nos alerta, que nos incomoda ali, que nos machuca também, apontando sempre, falando, olha, tipo aquele peso na consciência, ó, o que você está fazendo isso que não é certo. A gente sabe dessa luz que é boa, que ilumina o nosso caminho que a gente anda. Então nós devemos também passar isso para as outras pessoas. Compartilhar isso frequentemente com aqueles que ainda não têm acesso a isso. Vivem uma vida totalmente perdida. Não sabem o que estão fazendo. Ainda não tiveram o encontro que você teve com Jesus Cristo. Então, é chamado para nós isso. Devemos dar zelo a esse encontro que nós já tivemos. E a gente acha que isso é algo assim muito emocional, espiritual. Não, um dia, porque vemos outras experiências que pessoas tiveram, onde ela apagou, viu Jesus nos céus e ali ela teve esse encontro. Não. É algo de você ouvir uma palavra, ir para casa, e hábitos que você já fazia antes, que agora você faz também, mas isso te incomoda. Você recebeu isso. Você percebe uma mudança, mesmo que pequena ali em hábitos que você fazia, que você, isso aqui não está muito certo. Você consegue perceber isso com os seus olhos. Você sente isso dentro do seu coração. Então, não pense que um dia os céus irão se abrir para você e você vai ver coisas. Talvez na sua não vai ser assim. Talvez não foi assim. E você fica achando que ainda não encontrou, mas você já pode ter encontrado. Só não está dando o devido apreço a isso que você encontrou. Você faz lá na sua vida uma pequena tabela. Quanto tempo eu tenho passado com Deus? Quanto tempo eu tenho orado nos meus dias? No meu dia? Faz a soma e vê se bate com o tempo necessário que ele merece. Eu te garanto que vai ter mudanças na sua vida se você começar a fazer isso. Vai ter mudanças perceptíveis na sua vida. E para concluir, nós devemos obedecer essas palavras de Jesus. Somente não ficar nesse obedecer, mas procurar entender isso que ele falou. A gente é um ou outro, ou procura somente entender, mas não obedece, ou às vezes obedece sem entender e faz por um caminho errado mesmo assim. Então, devemos confiar nessa autoridade de Jesus. Ele é a própria verdade em nossas vidas. Esse evangelho valioso que nós temos hoje é a verdade em nossas vidas. Não devemos tratar como se fosse algo normal. Não. Não mesmo. Nós estávamos procurando algo. E esse algo era Jesus. Você já encontrou. Você já teve esse encontro. Agora ore a Deus para que foi um encontro realmente, um encontro real com Ele. E não com a ilusão que você criou na sua cabeça. Porque quando é verdadeiro a gente conhece bem. Quando é verdadeiro a gente sabe quando é. Jesus Cristo transforma tudo. Ele transforma todo o nosso ser. Assim como a pérola de grande valor,
Assim como aquele tesouro oculto que o homem achou, nós já encontramos Jesus Cristo. Nós devemos dar o devido apreço que ele merece, obedecer a ele todos os dias das nossas vidas, vender tudo quanto temos, entregar todo o nosso espírito a ele todos os dias. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai. Nós tivemos, ó Pai amado, um encontro maravilhoso, um tesouro grande, de grande valor, inestimável, que é o Senhor. Se não damos o devido valor, ó Pai amado, vem sobre nós, ó Pai. Nos mostra, ó Pai amado, onde estamos errando. Nos mostra, Senhor Deus, onde, ó Pai amado, estamos, ó Senhor Deus, ali, ó Pai amado, indo que não está de encontro com a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser assim justo. Muito obrigado por o Senhor ser quem era, ó Pai. Poderoso, grandioso, maravilhoso. Que nos deu, ó Pai amado, essa graça imerecida, ó Pai amado. Entregou o seu Filho por nós, ó Pai. Fez o plano perfeito, Senhor Deus, para nos alcançar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada, Senhor Deus, ato que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. E por sempre estar conosco perto, ali, Senhor Deus, nos ajudando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estamos encerrados, coração silenciosa. Todos podemos sair.